Será que é verdade que cometer uma infração de trânsito e publicar nas redes sociais está liberado? Vamos falar sobre a mais nova lei de trânsito que entrou em vigor no Brasil, a Lei 14.304. Eu sou o professor Carlão, você está no Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Quem acompanha o canal sabe que em meados de fevereiro de 2022 foi aprovada a Lei 14.304 de 2022, cuja a intenção era de punir aquelas pessoas que cometem infrações de trânsito e publicam nas redes sociais, e especialmente as infrações de natureza gravíssima. Lá no Congresso, ela houve uma ampla vantagem na votação, tendo a maioria dos parlamentares se posicionado a favor dessa proposta que agora era a lei. A lei previa punição tanto para quem comete infração e divulga nas redes sociais, tanto punição pecuniária, com pagamento de multa, quanto também com a possibilidade de ter o seu direito de dirigir suspenso. Mas ela previa também a punição para as plataformas, assim como o YouTube, depois de um determinado tempo, se houvesse uma notificação e não tirasse essas imagens com as infrações do ar. A lei, apesar de algumas falhas técnicas, tinha o propósito de coibir que essas infrações, além de trazerem diretamente risco para as pessoas, pudessem estimular que outras pessoas começassem a fazer conteúdos dessa forma também, ou mesmo no seu dia a dia. Afinal de contas, havia muitos espectadores de criadores de conteúdos, principalmente aqui do YouTube, que eram muito jovens, ainda sem ter sequer a habilitação. E na maioria das vezes esse conteúdo trazia, assim, riscos, não só para aquelas pessoas que estavam cometendo a infração, mas também para as outras pessoas, uma vez que muitos desses conteúdos são feitos em vias públicas, abertas à circulação. Eu já vi também conteúdos desse tipo em vias privadas. Aí sim, com um aparato de segurança, o que não há problema nenhum. Mas o projeto de lei só visava atingir justamente os que acontecessem em via pública, ocasionando risco para criadores de conteúdo e para as pessoas em geral, além da influência negativa que poderia trazer. Contudo, quando a lei saiu do Congresso, com essa ampla maioria que eu falei favorável a ela, chegou na presidência da República, o projeto foi praticamente todo vetado. Olha só como ele ficou. Lei 14.304, de 23 de fevereiro de 2022. Veda a divulgação, publicação ou disseminação em redes sociais ou em qualquer outros meios de divulgação digitais, eletrônicos ou impressos, do registro visual da prática de infração que coloca em risco a segurança no trânsito, e altera a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Perceba aqui, artigo 1º vetado, artigo 2º vetado, artigo 3º vetado. Artigo 77F, que era uma proposição para incluir um artigo, vetado. E aí a gente vê aqui uma sequência de vetos. De vetos, de vetos. O que é que ficou? Uma única questão, que é o parágrafo 2º da expedição da notificação de autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação das penalidades. Esse único item que foi mantido, na prática, está equivocado, porque não existe notificação de autuação para as penalidades de suspensão e cassação. Existe sim a instauração do processo. Portanto, a única coisa que foi mantida no projeto, na prática, não muda nada. Mas ainda havia a esperança desse projeto de lei ser mantido, apesar do veto, que era justamente o retorno para a Câmara para que o veto fosse analisado. Mas, desta vez, apesar de ter tido uma ampla maioria na sua votação inicial, por 172 votos contra 134, os vetos foram mantidos e a lei foi publicada desta forma que eu acabei de ler para vocês. Ou seja, a nossa 42ª lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, na verdade, não muda nada na vida prática, ainda que ela vai entrar em vigor apenas em agosto. Mas não vai trazer nenhuma mudança significativa ou até mesmo simples, porque a única coisa que foi mantida é algo que não existe na prática. Mas é claro que não está liberada as pessoas cometerem infrações de trânsito e publicarem nas redes sociais. O que não vai acontecer é essa penalização posterior. Porque quem comete infração, se houver um agente de trânsito flagrando, é óbvio que ele vai ser autuado. Mas, do ponto de vista da constatação de uma infração posteriormente, por conta de uma filmagem que foi feita, nem também
o fato das plataformas serem punidas por não retirarem isso aí não foi coibido. Vai ser mantido esses conteúdos que podem, inclusive, influenciar outras pessoas. Então, na prática, é isso. Nada mudou com a Lei 14.304. Quem comete infração pode ser punido, mas não haverá uma punição com base nas imagens que estão sendo geradas em plataformas de redes sociais ou de qualquer meio digital ou até impresso. E uma coisa que eu havia esquecido de falar é que a manutenção do veto foi recentemente, em 28 de abril de 2022. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. E se gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.